que não é uma blasfêmia, porque eles estão na ignorância, eles não sabem o que é. Então eles estão olhando assim, com uma cara que diz: mas o que é isso? Por que eles estão andando ali? Aí alguém pode dizer: é os católicos, isso aí é Semana Santa. Tá. Mas por que eles ficam andando na rua? Por que eles estão cantando com vela na mão? Por que tem que fazer isso aí? Estes que ignoram, que não conhecem, é onde nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Paulo vai dizer que se não houver aquele que pregue, como as pessoas irão crer em Jesus Cristo? E aqui, meus irmãos, não é uma pregação apenas do padre no microfone, é a nossa pregação com a própria vida, 365 dias por ano. Não é uma pregação apenas falada, é uma pregação vivida. Como que se faz isso, padre? Paulo está falando: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Busque as coisas do alto, aonde Cristo está. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em triunfo, aqui é o triunfo da ressurreição, mas é o triunfo da parousia, sua volta gloriosa, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Diga: eu quero estar revestido de glória. Eu quero estar revestido de glória. Porque se você não estiver revestido de glória, meu filho, você estará com a veste da perdição. E aqui vamos falar a coisa nua e crua, de que o nosso sentimento para com Cristo não depende de Cristo, depende da nossa vida. Um exemplo que eu gosto muito e já o dei aqui, mas vale a pena resgatá-lo nesta manhã. Duas famílias, uma de frente para a outra, belas casas, os pais são amigos e ambos resolvem passar um final de semana num resort, como se fosse uma segunda lua de mel. Os filhos já são crescidos, não são mais crianças, e aqueles pais dizem: olha, nós vamos na quinta e voltamos no domingo. Cuide da casa, a alimentação já está na geladeira, tem muito congelado. Vem uma pessoa para fazer companhia para vocês aí. Está tudo certo, tudo certo. Os pais abraçam os filhos, a outra casa faz a mesma coisa. Eles entram no mesmo carro, 2 casais, 4 pessoas, e vão para o resort. A casa de cá, os filhos eram prudentes e falaram para o outro: vamos manter a casa arrumada, porque a nossa casa é grande e não está fácil arrumar isso. Vamos combinar o seguinte: sujou, lavou, vamos deixar prata acumular não, e vamos manter as coisas em ordem. Um disse: hoje à noite eu vou sair com meus colegas. O outro disse: eu fico em casa. Amanhã é sexta-feira, nós dois temos aula de manhã, à tarde eu tenho inglês, você tem futebol, e à noite vamos ficar em casa, vamos pedir uma pizza, vamos ver um filme aí. A gente chama a sua namorada, chama uns amigos nossos, tá bom. Aí viram o filme, os amigos foram, comeram a pizza, pediu para todo mundo lavar o seu prato, não é? No sábado, tranquilo, foram molhar o jardim da casa. Um acordou mais tarde, foi lá mexer no computador. Mas a casa de lá, na quinta, os dois falaram: nossa, velho, não vamos perder tempo não, vamos aproveitar. Coloca nos grupos de WhatsApp: festa liberada, comida e bebida cada um traz, nós oferece a piscina. Meu filho, mas foi um auê. Os colegas de escola chegando e sujaram a casa toda, e churrasco, e cerveja, e gente pulando na piscina, aquela confusão toda. Tinha até um casal diferente aí, porque a moça era muito pudica, muito assim santinha, né? Ela falava assim: amor, eu vou com você, mas eu não bebo não. Ele falou: não, pode ir comigo, lá tem refrigerante, lá tem suco. Aí a moça foi, só que lá alguém deu para ela um copo de chopp, cerveja. Ela foi e tomou o copo. Ela gostou, sabe? Nunca tinha bebido não. Aí pediu outra. Aí tomou a segunda. Ela ficou quente, já tirou o sapato, já abriu a blusa. Aí tomou a quarta, já tirou a saia. Aí
meteu um finquete na piscina, tirou o sutiã, ficou fazendo topless, aquela confusão toda. E o namorado dela, assustado, porque ela era uma moça muito contrita, e falou com ela assim: o que deu em você? Que vexame que é esse? Ela falou assim: eu tô louca, aqui é a vida louca, eu não gostei tanto dessa festa, mas a culpa é sua, porque eu nunca bebi, eles me deram álcool, por isso que eu tô louca assim. O namorado falou assim: pelo amor que você tem a Deus, saia dessa piscina, vista essa toalha e cria vergonha na sua cara, a cerveja aqui é sem álcool. Agora, vocês estão entendendo, não estão? Motivo para fazer o que quer fazer, né? Então estava um auê essa casa. Sabe o que aconteceu? Um dos casais fechou pelo celular um contrato milionário, e o cara só podia assinar o contrato até sábado à noite, que era o domingo de manhã, o cara viajava para Miami. O que os casais resolveram? Vamos voltar sábado à noite. Na primeira casa, a casa toda arrumada, os filhos vendo televisão, comendo pizza com os colegas, tudo tranquilo. Na casa da frente, esse pandemônio. Quando o carro parou e os pais desceram, responda para mim, os dois filhos dos dois casais chegaram na janela. A reação dos dois foi a mesma? Os de cá falaram: ó, os nossos pais voltaram mais cedo, que alegria! E os de lá: estamos fritos, olha como que essa casa está. Veja, meus irmãos, que a chegada dos pais foi alegria para um e desespero para o outro, mas a chegada foi a mesma. A ressurreição de Cristo, o Senhor que veio em glória, para quem está levando uma vida certa, para quem está esperando Ele chegar, para quem quer fazer a coisa certa, é uma alegria, é o Senhor. Mas para aquele que está na perdição, levando a vida como o diabo gosta, este dia que para nós será de glória, para ele será de perdição. E não é a vinda de Cristo, é a nossa vida. É por isso que na leitura Paulo vai dizer: mostre que você é de Jesus no seu modo de viver, no seu modo de se portar. Busque as coisas do alto, não se prenda às coisas da terra, mas busque as coisas do céu. Isso é Páscoa, isto é passagem. E por último, a notícia das mulheres, no caso aqui, Maria Madalena. Nós precisamos aprender com Maria Madalena a anunciar a boa nova. Eu sempre rezo, e você pode rezar também, para que Deus me conceda sempre uma boca de Gabriel. Sempre que eu rezo eu falo: ô São Gabriel, interceda por mim, interceda pela minha boca, pela minha língua, pelas minhas pregações. O Senhor, que é um arcanjo poderoso, que fez a mais bela pregação de todas, que foi anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Ele anunciou a boa nova. É boa, angelium, nova, evangelho, boa nova. Maria Madalena tem uma boca bendita também. Nós devemos ser como Madalena, anunciar a ressurreição, anunciar aquilo que sabemos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo, estava ainda escuro e a pedra foi retirada. E Maria Madalena, ela sai correndo. Aqui, meus irmãos, entenda. Eu acabei de falar dos filhos, não foi? Do pai. Não é o acontecido, é a visão. Porque para Pedro e João, o discípulo amado, a pedra rolada é sinal pascal. Nesse primeiro estágio, para Madalena, é sinal de desespero. Ela amava nosso Senhor, ela chorava pela sua morte, ela tinha muito amor, mas ela tinha pouca fé. Não basta ter muito amor se não tem fé. A pedra rolada era para Maria Madalena gritar: Ele ressuscitou, como disse. Não, ela sai correndo, vai até Pedro, até o discípulo amado e diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Depois do texto, os discípulos voltam, né? E Maria Madalena permanece lá.
Ela fica olhando para dentro do túmulo, chorando como ela só. Aí ela escuta, né? São os evangelhos próximos. Maria, que é Miriam, né? É Miriam de Magdala, a gente fala Maria Madalena. Miriam, Maria, ela olha. Ao olhar aí, só quando ela vê Jesus de pé, ela acha que é quem? O jardineiro. Aí ela vai dizer para ele: olha, se fosses tu que o retiraste, diga-me onde o colocaste e eu vou buscá-lo. A loucura da dor. Isso é chamado loucura da dor. Jesus era um homem forte. Sabe esses homens naturalmente grandes, né? Tem homem miúdo, tem os miudinhos, tem homem normal e tem homem parrudo. Jesus era parrudo. Eles calculam que Jesus tinha aproximadamente uns 90 quilos. Assim se calcula pelas marcas do sudário. Madalena era uma mulher de baixa estatura e muito magra. Então você coloca a Madalena, são 50 e poucos, 60 quilos no máximo. Agora eu quero que você me responda: como que uma mulher sozinha e franzina, como era Madalena, quer trazer Jesus no colo, um homem de 90 quilos? Veja a loucura da dor. A loucura da dor. Me fala onde colocaste e eu vou buscar. Aonde, minha filha? Aonde? Aí Jesus olha para Maria e fala: o amor é grande, mas a fé está pouca. Aí ele vai dizer o nome. Primeiro, porque choras? Ela olha para ele. Quando ele diz Maria, e Jesus é muito elegante, né? Ele não diz Maria Madalena, ele diz Maria. Por que ele não falou Madalena? Que é Madalena, ó. Madalena é a cidade que ela morava, é uma cidade chamada Magdala. Então Maria Madalena, Maria de Magdala, lá da cidade de Magdala. Só que Madalena, a cidade era santa, não. O povo era bem pecador, sabe? Era uma cidade de depravação. Quando Jesus diz Maria, é a ressurreição dela. Ela não é mais Madalena, ela é Maria. E o que significa Maria? Miriam, a amada. Aí ela diz Rabone. Esta é a experiência que nós devemos ter na ressurreição. Não procurar Jesus entre os mortos, mas procurá-lo ressuscitado. Quando Madalena diz que tiraram o Senhor do sepulcro, Pedro sai correndo e o discípulo amado também. O discípulo amado é João, vocês sabem disso. Mas por que não tem o nome João e fala discípulo amado? Que é todo aquele que é seguidor de Jesus é o discípulo amado. Pedro era o Senhor. Ele está correndo, mas ele corre mais lento. O discípulo amado é jovem, então ele chega primeiro. Só que João é elegante, né? Diferente de alguns jovens hoje. Porque eu aprendi, não sei como que é na sua casa, mas eu aprendi, e até hoje faço, tem um almoço, tem um jantar, uma festa. Quem é o primeiro a servir? São os mais idosos, os mais velhos. É a dona da casa, é o dono da casa. Os jovens esperam e as crianças sentadas. Certas casas, não tem limite nem educação, né? Qual que é os primeiros que comem? É a criançada. Dá para a meninada comida, deixa o jovem comer. Os velhos que esperem. Aí, meu filho, os melhores pedaços vão, porque também não sabem dividir, não é? É a geração peito de frango. Eu atendi um homem e falava comigo: padre, eu sou da geração peito de frango, coxa de frango. Falei: que geração que é essa, meu filho? Quando eu era criança, minha mãe falava: o primeiro a servir é o seu pai. O peito e as coxas é do seu pai. Aí eu ficava olhando ao prato do meu pai, aquele peito mais bonito e 2 coxonas no prato. Aí eu falava: não tem problema não, um dia eu vou casar, eu vou ser pai e eu vou comer o peito e as coxas. Falei: aí, meu filho, passou essa fase, padre. Quando eu vou comer, os meus filhos já comeram. Eu não comi quando era criança e não como quando é adulto. Aqui é só para você entender que a delicadeza de João nós precisamos ter também. João é mais jovem, João chega primeiro, João corre, mas ele não entra, ele espera a autoridade, ele espera Pedro, porque João sabia que sobre Pedro Jesus teria edificado a sua igreja. Nós que somos católicos temos esta alegria de ter um Pedro, hoje com o nome de Leão.
E aqui para nós, graças a Deus, o leão tem rugido, viu? O leão tem rugido, e não apenas com a boca, mas com gestos. Há séculos que um papa não faz a via sacra toda carregando a cruz sozinho. É um bom sinal. Além da penitência, que ele conseguiu carregar a cruz nas 14 estações, é um bom sinal que nós temos um papa jovem, um papa com saúde. Por ser papa, é uma idade muito tenra, ele vai viver, se Deus quiser, muitos e muitos anos, e ele nos mostra, é preciso carregar a cruz. E a igreja católica, que não é uma cocotinha, uma senhora idosa, a igreja católica não é rápida não. Quem é rápida são as igrejas que nascem num dia e fecham no outro. Nossa igreja é muito velha, é uma senhora de 2000 anos. E uma senhora de 2000 anos, meu filho, você tem que ter muita paciência com ela. Ela vai andar mais lenta, ela precisa de ajuda. O mau filho, ele olha para a cara da mãe e critica a ruga que a mãe tem, o cabelo branco que a mãe tem. Mas o filho não sabe que ele é a causa, tanto da ruga como do cabelo. Então é por isso que a nossa igreja tem essa devoção, que eu acho tão bonito, ao Papa, o amor ao Papa. Não sei se vocês acompanharam a última viagem, Sua Santidade, ele foi ao Principado de Mônaco. Foi algo que nem os vaticanistas esperavam que fosse tão grandioso. As pessoas ficaram encantadas com a presença do Papa, né? Ele foi de helicóptero 1h30 do Vaticano, a presença de Pedro no meio deles. E nós que somos católicos, nós sempre esperamos Pedro. Surgiu um problema, vamos ver o que o Papa vai dizer. Surgiu uma questão, vamos esperar a palavra do leão. Tem uma determinação, o que o Papa disse sobre isso? Qual é? Nós somos os jovens, estamos hoje tão rápidos, queremos tudo rápido, mas nós temos que ter paciência de esperar Pedro chegar. João esperou Pedro. Hoje em dia as pessoas são soberbas, né? Eu não preciso de papa. Quem precisa de papa? Quem precisa de bispo? Quem precisa de padre? Quem precisa de igreja? João nos diz o contrário. É necessário reconhecer a autoridade, é necessário esperar. João chega primeiro, mas ele esperou. Pedro chega, ele vinha correndo atrás. Aí Pedro entra e ele olha. Aí entra João, ele olha e ele creu. Aqui é um paralelo, né? Maria Madalena, ela olha e sai desesperada. Pedro, ele olha e vê os sinais. João, ele olha e acredita. 3 olhares. Maria Madalena desesperada, Pedro procurando sinais, João a fé. Qual é o nosso olhar nesta manhã pascal? Por último, meus irmãos, algo que também não pode passar despercebido, porque é muito bonito. Certamente os senhores já sabem, mas existe algumas normas que não precisa ser fresco. Isso é frescura, não é outra coisa. Estou falando de certas normas, como se comporta a mesa. A gente fica comendo na mesa como se fosse um coxo, né? Então tem algumas pequenas normas que é bom seguir, principalmente no restaurante, os restaurantes melhores. Uma norma que ajuda muito o maître ou o garçom é como você posiciona o talher e aquele guardanapo de pano, geralmente fica no colo. O talher e o guardanapo manda lições como que aquele garçom vai ou não lidar com a sua comida. A maneira como você entrega o prato com garfo, ali está, muito bom, excelente, não gostei, pequeno defeito, não quero, espera, são as posições dos talheres. Mas eu quero dizer aqui é sobre o guardanapo de pano. Se você precisa parar a sua refeição para ir ao banheiro, para atender o celular, talvez para espirrar alguma coisa, você pega o guardanapo, você dobra aquele guardanapo de pano, coloca do lado do prato e saia. O garçom, ou o maître, ele vai chegar, ele vai olhar para o seu prato, ele vê o guardanapo.
guardanapo dobrado. Ele não mexe, ele se afasta. Quando é que você terminou a refeição? Quando você pega o guardanapo, pega ele sem dobrar, pega ele pelo meio, passa entre as mãos e joga na frente do prato. Aquele guardanapo jogado ali, está falando com o maître, terminei. Ele vai chegar, vai tirar o guardanapo e vai tirar o prato. Guardanapo dobrado, volto logo. Guardanapo jogado, acabou. Quando Pedro entra, o soldarion que estava no rosto de Jesus não estava jogado como um manto que estava no seu corpo. Ele estava dobradinho num lugar à parte. Vocês conseguem imaginar? Jesus ressuscitado, ele pega o soldário e joga no chão. O que ele está dizendo? Acabou a morte, agora é vida. Mas ele pega aquele lenço que estava no seu rosto, ele tem o cuidado de dobrar e te colocar num lugar à parte, para depois sair do sepulcro. Quem sabe ler um pingo é letra. Quando João viu o lenço dobrado, a mensagem ali estava: volto logo. Este é a maravilha do túmulo aberto. O lençol jogado terminou a morte. O soldário dobrado, volto logo. E a pergunta é, meus irmãos, onde nós estamos nesta história? A pregação de Pedro, a pregação da igreja, a pregação do padre, onde nós estamos nesta história? Com isso nós finalizamos e você tem que viver isso. Onde eu estou na história de Jesus Cristo? Eu estou depois da ascensão e eu estou antes da parousia. O que é a ascensão? A subida de Jesus ao céu. O que é a parousia? A sua volta gloriosa. Este é o nosso tempo. Nós somos a igreja pascal. Nós somos a igreja depois que o Senhor subiu ao Pai, e nós somos a igreja antes dele voltar. E é nesse tempo que nós devemos proclamar com a boca e com o coração: Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Sejamos, meus irmãos, mensageiros da ressurreição. Sejamos mensageiros da alegria pascal, não apenas com a palavra, mas sobretudo com a vida, buscando as coisas do alto, aonde Cristo está. A todos e a cada um, desejo-lhes uma feliz e santa Páscoa. Que a alegria que Madalena sentiu no coração ao ver Jesus Cristo esteja no nosso coração. Nós que fizemos a carreata, nós que acompanhamos pelas ruas, nós recebemos a sua bênção, e nós que vamos daqui a pouco comungá-lo, na certeza de que se Jesus Cristo se Jesus Cristo vive, é porque nós viveremos com Ele. Se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. E sabemos que Ele ressuscitou, primícia de que todos aqueles que já morreram. Vivamos, meus irmãos, uma vida que não caminha para a morte, mas sim para a vida e vida eterna. Ao Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.